Eu sou Marcela, sou a Mira Leonina e que agradeço as ocupações de escola que fez ser quem eu sou hoje em questão de militância, em questão de mulher negra e é isso. Na real, as pessoas levam essa questão de adolescente entediado e afins porque não tem esse espaço, saca? Não tem esse espaço de debate. Então, a ocupação foi meio que isso. A gente era adolescente entediado, saca? A gente era adolescente que tava foda-se pra política e não queria saber de política porque a gente sempre foi ensinado que política não se discute. E a ocupação foi um espaço muito importante porque a gente viu que política se discute e adolescente pode falar de política. Os sistemas de ensino e a educação, como muitas das vezes a gente está acostumado a ver, de certa forma, uma máquina de subjetivação. Ela pega dentro do seu processo e tenta transformar aquela criança, aquele jovem, para exercer uma determinada função social, um lugar nessa sociedade. O problema é que quando essa criança ou esse jovem chega e se depara com um aparato tão forte como uma escola, um sistema de ensino, uma sociedade que diz para ela que ela tem que ocupar esse lugar, muitas das vezes esse ideal se torna a única verdade que ela está exposta. E, obviamente, não abre muita margem para ela exercer sua criatividade ou até mesmo se reinventar. A escola do Brasil, em grande medida, ela foi marcada por uma perspectiva ilustrativa, com um excessivo número de informações, sem lidar, de fato, com aquilo que seria importante. Claro, importante. Isto é, que pudesse ser levado para dentro. Por exemplo, não é casual que o método de avaliação mais usual no campo da escolaridade é a memória. Isto é, quantos e quantas que nos assistem fizeram provas e avaliações em que se recorria à tua memória e não ao teu conhecimento. Se recorria à tua capacidade de guardar informação, que a tarefa da educação é gerar autonomia. E a geração da autonomia, isto é, a capacidade da pessoa procurar, dela construir-se e construir a comunidade onde ela está conectada à ideia dela lidar com aquilo que importa. Mas você diz que ela vai lidar com aquilo que importa, então eu só vou ensinar aquilo que o aluno quiser aprender. Não, você vai partir daquilo que ele já sabe para chegar onde ele precisa saber. Eu não posso ensinar Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, Zenão, Anaxágoras, Anaxímenes, Tales, Pitágoras, de modo abstrato. Tem que partir do cotidiano dele, das questões que ele tem, e aí eu vou chegar àquilo que é necessário naquela reflexão. Eu tenho que seduzi-lo naquele conhecimento. Eu tenho que partir do que ele já tem para chegar naquilo que ele ainda não tem. A minha tarefa não é o de um ensinante, mas é de um curador ou uma curadora, no rádio, na TV, dentro daquilo que a gente faz na empresa, é levar as pessoas, a partir do que tem, chegar àquilo que é necessário para ela e para a comunidade. A gente chega na escola super cansado, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, senta na carteira, vê aquela aula chata e vai embora, saca? A aula pode ser melhor que isso, a gente pode, sabe, fazer uma roda, debater vários assuntos, os professores, os diretores podem ouvir os alunos. É interessante porque esse tsunami informacional, ele acaba soterrando a cada um e a cada uma de nós com coisas que não necessariamente têm utilidade. Isto é, que não importam. Mas isso não é exclusivo desse mundo. Porque a escola também soterrou você com muita coisa absolutamente inútil. Se eu perguntar aqui agora, para quem nos assiste, quem está aqui ao vivo, está no auditório, está na galeria, cada um e cada uma aqui estudou pelo menos 15 anos de língua portuguesa. Pelo menos. Se eu perguntar aqui agora, não vou perguntar, mas se eu perguntar qual é a diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal, você já soube isso um dia? Nunca soube. Você decorou. Lembra uma coisa, conhecimento é inesquecível. O que é esquecível é informação. Não confunda informação com conhecimento.
Informação é cumulativa, conhecimento é seletivo. Nós somos seres imitativos. Nós clonamos. Grande parte do que a gente consegue fazer é por imitação. Se dissesse, você não tem mais a capacidade de imitar, você não tem mais capacidade de ser humano, você não tem mais inteligência, você não vai conseguir fazer mais nada. Ainda que as nossas escolas não tenham entendido isso e punam a cola. A cola é punida. Deviam estar aproveitando a cola positivamente. Vamos ver quem cola melhor, vamos ver quem cola mais. Mais interação, mais todo mundo aprendendo. E alguém diz assim, acho que é o Chacal, o poeta, é que ele diz assim, eu não sabia que era impossível, então fui lá e fiz. É como se ele dissesse, desculpa, eu não sabia que era impossível. Então, essa é a sensação que eu tenho da juventude. Ela não está sabendo que é impossível. Então, eles vão lá e fazem. Não estão nem aí. E aí inovam, inventam, porque não tem aquele pré-requisito de ter sido engenheiro eletrônico e ter feito 5 cálculos, 1, 2, 3, 4 e 5, antes de ter o direito de fazer uma projeção. Então, isso acabou. Porém, essa falta de estofo de passado gera também um emburrecimento inacreditável. Porque a humanidade produziu coisas maravilhosas. E a gente tem a obrigação de saber isso. Você não pode chegar hoje e dizer a educação no Brasil nunca teve tão ruim. Só um louco vai dizer isso. Na década de 50, a gente tinha metade do país analfabeto. Nunca ninguém tinha sentado numa escola. Nós estamos vivendo uma transição. Mas é preciso entender o que é transição. Transição não significa que você vai abandonar o velho pelo novo. Você está claro isso? Senão não seria transição, seria substituição. Aqui, ó, joga o velho fora, agora eu quero é o novo. Não acontece assim. O velho e o novo convivem durante muito tempo. E a transição significa você conviver com o velho e, ao mesmo tempo, experimentar o novo. Isso é a transição. A transição é excruciante para quem vive. Porque ele já sabe que aquele velho não é o que vai prevalecer, mas ele não pode desconhecer. Às vezes, se ele desconhecer, ele vai morrer de fome, ele não vai ter emprego, ele não vai ter trabalho, ele não vai ter cliente. Vocês estão entendendo o que é o drama? O drama de quem vive a transição. O velho já morreu, mas esqueceu de deitar. E o novo já nasceu, mas ainda não sabe andar. Então, você está nesse intervalo que nós chamamos de transição. A gente tem muitos pais que ficam querendo bloquear acesso das crianças às redes e não perguntam, não dialogam e tal. Porque se a gente criar os fantasmas e ansiedades que a gente tem em relação às transformações, a gente vai ficar paralisado, né? Porque as transformações são gigantescas, a velocidade é imensa, é acima do que a gente pode entender, e a única maneira de entender é de forma compartilhada. Talvez um dos erros que nós temos cometidos ao longo desse tempo é tentar impor uma determinada cultura, uma determinada visão, subjugando as demais. Nós precisamos, obviamente, eliminar essas desigualdades que são originárias, quer dizer, muitas das vezes elas são postas pelo mundo que está sendo colocado, para abrir espaço para que a criança possa se reinventar, que o jovem possa colocar em vida a sua potencialidade. Nós estamos vivendo num sistema, em termos sociais, que uma pequena perturbação, mesmo na periferia do sistema, é capaz de se amplificar por mecanismo de rede e mudar o comportamento dos agentes do sistema. Isso a gente nunca tinha imaginado que era possível, gente. Mas a gente não achava. A gente dizia, não, tem que ter a maioria tem que concordar para uma coisa poder acontecer, para poder mudar. Não, cara, esquece a maioria. Não é assim mais que funciona. Não é mais participativo, é interativo. Então, se fosse participativo, aí ia ter aquele processo, né, de produção artificial de escassez, que é escolher a proposta majoritária, né, e obrigar os que não votaram nela a obedecer, né, que é um negócio meio cruel. Não é assim mais o mundo
como o mundo está funcionando. E uma coisa que está se passando hoje no Brasil e no mundo é o fato de que muitas pessoas estão se encontrando e criando coletivos e fazendo projetos que inspiram outros projetos e que inspiram outros projetos e que em algum momento podem desembocar em uma mudança um pouco mais simbólica e grande. Quando eu termino o ensino médio, as pessoas dão aleluia. Por que dão aleluia? Porque as aulas não são legais, porque aquele ambiente não está sendo legal para aquele adolescente. Nós precisamos resgatar uma pedagogia que valorize, por exemplo, questões de afetividade, experiência, relações. A gente precisa resgatar questões que tragam, sim, uma racionalidade, mas não em prol de apenas de uma razão, mas uma racionalidade, a gente pode dizer, uma racionalidade da vida. A gente precisa valorizar as questões, as experiências do fato de estar em relação com outros. A gente precisa enaltecer a espontaneidade para valorizar talvez o que o homem tenha de melhor, que a gente poderia dizer que seria a sua capacidade de criar ou até mesmo a sua capacidade de inovar. Como que a gente faz uma educação que acontece não só no espaço da escola, mas acontece desse jeito que transborda? Como que a gente pensa uma educação que acontece também na rua, que acontece na praça? Como que a gente pensa uma escola que faz uma aula na praça, que faz uma aula na rua, que faz uma trilha com os educadores, que explora o seu próprio contexto e consegue valorizar o seu entorno? E isso, é curioso que a gente fale disso hoje como inovação, porque isso devia ser, na verdade, o mais básico, que é a gente explorar o que está perto da gente. A gente esquece de explorar o que está perto, o que está na nossa frente, e a gente vai seguindo a nossa vida se fechando, né, nesses cubículos. Um cubículo se chama sala, outro cubículo se chama escola, outro cubículo se chama empresa. Se há uma diferença dessa geração atual, é que ela já nasceu conectada, né? Ela não lembra, como no meu caso, né? Eu vivi uma época onde não existia tudo isso. Então eu sou ainda um cara que fala assim, quando a televisão tinha os canais, só aqueles canais, e as pessoas ficavam em casa assistindo. E hoje as pessoas, elas fazem as suas próprias televisões, elas comentam a televisão, fazendo vídeos, inclusive, paródias ou criticando simplesmente. Tem milhares de outras telas que a gente não chama de televisão e é televisão. Tem a própria televisão que não viu essa transformação e envelheceu muito rapidamente. A escolha é que é importante, né? A gente vive a era hoje da curadoria, de você escolher como gastar o seu tempo. A grande novidade é que essa escolha está com você. Então a geração de 2013, a geração que continua aí, os secundaristas, por exemplo, quando eles ocupam as escolas e se apropriam de falar este lugar me pertence, eu acho isso fascinante. Eu acho isso mais lindo do que Maio de 68, que a gente, claro, existe uma fantasia e tal, foi importante, ok, mas o que está acontecendo hoje é igualmente importante, é se apropriar do seu destino, é o mesmo DNA, entendeu? A mesma vontade, que no fundo é a liberdade, né? Se falta o diretor, a escola continua funcionando. Se falta um professor, a escola continua funcionando. E se falta todos os alunos?